Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Todo mundo se cuidando, lavando bem as mãos, ficando em casa, só saindo se for necessário, usar máscara, se cuidem. Está quase chegando a hora de estarmos juntinhos, ok? Então continuem se cuidando para que nós possamos voltar o mais rápido possível, ok? Queria falar também para vocês irem já se preparando que nós teremos o nosso arraiá virtual. Vai ser muito legal. Não esqueçam de ir se preparando, ok? Hoje nós vamos falar agora, né? Agora nós vamos falar um pouquinho de história, da matéria de história. Nós vamos falar de uma matéria nova. Nós vamos falar das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foi criada pelo rei de Portugal, porque na época existia muita pirataria com as nações europeias. Então, o rei de Portugal, ele precisava colonizar o Brasil, ele precisava fazer com que a colonização chegasse aqui, ficasse aqui, só que ele não tinha dinheiro suficiente para manter. Quer dizer, ele tinha, né, dinheiro, só que custava tudo muito, muito caro. Então, o que ele fez? Ele criou o regime das capitanias hereditárias. Tinha esse nome, capitanias hereditárias, porque essas capitanias poderiam ser passadas de pai para filho, de acordo com os donatários que foram designados a cada capitanias. Então, essas capitanias, o rei dividiu as terras do nosso país, do Brasil, em 15 lotes. Em 15 lotes. Esses 15 lotes foram dados a 12 donatários. Esses donatários eram pessoas influentes da época, eram militares, eram pessoas que trabalhavam, que eram funcionários coloniais, que trabalhavam para o rei, pessoas influentes da época. Então, as capitanias, o que os donatários eles tinham que fazer? Eles tinham que explorar aquelas terras que eles receberam, né, aqueles lotes de terra, e eles tinham que fazer aqueles lotes progredirem. Eles tinham, o que era isso? Eles tinham que cuidar para fazer aquele lote de terra render dinheiro a Portugal, né? Então, eles criaram, o rei criou essas capitanias, deu a esses 15 lotes a 12 donatários e eles tinham que cuidar dessas terras para que essas terras progredissem bastante. Só que esse sistema não deu muito certo. Primeiro porque alguns lotes eram muito atacados por indígenas, pelos franceses, né? Eles invadiam as terras, então algumas capitanias não deram certo. Duas capitanias prosperaram, né? E deram muito certo, deram muito dinheiro, que foram as capitanias de São Vicente e as capitanias de Pernambuco. Essas capitanias, elas deram certo por conta do solo fértil. As capitanias que deram certo, elas cultivaram a cana-de-açúcar e também tiveram a criação de gado. E deu certo justamente porque Pernambuco e São Vicente era um local que tinha um solo muito, muito fértil. Então, foram as duas capitanias que prosperaram e que deram certo. As outras não deram certo. Umas não deram certo porque os donatários não tinham dinheiro para poder manter essas capitanias, e outras exatamente por conta dos ataques dos franceses e dos indígenas. Aqui eu tenho para vocês um mapa das 15 capitanias, dos 15 capitanias que foram divididas. Maranhão tinha 2 lotes de terra e também São Vicente tinha 2 lotes. As capitanias eram Maranhão, que fica bem aqui, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente e Santo Amaro. Então, São Vicente, eles ficavam bem aqui embaixo
e foram as que tinham 2 lotes de terra, que foram as que prosperaram, as que deram certo. E Maranhão, apesar de ter 2 lotes de terra, não prosperou, não deu sorte. As que deram sorte foram as que progrediram, né, que tiveram sorte com o cultivo da cana-de-açúcar, foram Pernambuco, que ficava bem aqui, que o donatário era o Duarte Coelho, e São Vicente, que foram as capitanias que prosperaram, ok? Então, façam as atividades com bastante atenção, vocês terão atividades no livro, ok? Não esqueçam de tirar as dúvidas lá no nosso grupo. O grupo é para isso, para vocês tirarem as dúvidas de vocês, ok? Não deixem de manter a rotina de estudos, fazer as atividades corretas, nos dias corretos, ok? E não esqueçam do nosso arraiá virtual, que vai ser muito, muito bacana. Ok, meus amores? Beijos, fiquem com Deus.